por que a indústria deve investir em fontes alternativas? Primeiro, vai aumentar muito a necessidade de energia para a indústria, em função da evolução que a gente está esperando do nosso crescimento do nosso país até 2050. Outra coisa, ela fazendo uso da energia alternativa, ela foge dessa nossa matriz energética, da dependência da matriz energética, que é muito hidrelétrica, dependendo das chuvas e dessas mudanças climáticas que hoje estão afetando um pouquinho o nosso país. Bom, a indústria no Brasil é altamente diversificada nos produtos, nos processos produtivos e também nas fontes de energia. Não é só energia elétrica que se fala como energia na indústria, tem uma componente muito grande de energia térmica em diversas fontes e cada uma delas tem possibilidades de integração com fontes alternativas. A indústria brasileira precisa acompanhar uma tendência mundial de integração com fontes alternativas que melhoram, em muitos casos, a competitividade e a eficiência energética dos processos. O Brasil é riquíssimo em recursos hidrelétricos, mas também uma boa parte desses recursos hidrelétricos, eles estão praticamente 40%, 50% desses recursos hidrelétricos está sendo feito através dos recursos de processos ambientais, estão sendo feitos numa que a gente chama de fio d'água, ou seja, não são feitos mais reservatórios. Então, você fica muito dependente da mudança climática. Faltou chuva, aquele fio d'água, teoricamente, diminui e as hidrelétricas, com essa tecnologia de fio d'água, elas ficam menos eficientes. Então, a gente recorre muito frequentemente a ligar as termoelétricas, cujo valor de energia, vamos dizer que 50% mais caro, aproximadamente, um pouquinho menos, né? Então, isso é um problemão. Então, a indústria fica jogando com esses custos, né? E uma incerteza enorme do que vai acontecer no próximo ano, em termos de energia elétrica. A energia elétrica está muito dependente desse fator, né? Então, cada vez mais, o governo também segue esse caminho de implantar fontes alternativas. É eólica no Nordeste, é devagarzinho a fotovoltaica. A biomassa é um sucesso no interior de São Paulo, em Goiás, em alguns lugares, regiões do país, é um sucesso a biomassa, né? Usando aqui no interior de São Paulo o bagaço de cana, é um sucesso, né? Então, essas três fontes de energias, o governo vai aumentar muito nos próximos 20 anos, né? Então, o caminho são essas três: biomassa, a solar e a eólica, né? Depois a gente vai discutir um pouquinho sobre isso, que esses são os três caminhos, uma mais desenvolvida, outra menos, um custo maior, um custo menor, mas é isso, tem que fazer porque a nossa dependência da hidrelétrica ainda causa alguns transtornos e incerteza para o empreendedor, para a indústria, e isso é um problema. Quando a gente fala em célula fotovoltaica ou energia fotovoltaica, existe aí dois extremos. Um, que a energia fotovoltaica é muito cara para você implantar. E outro que prova, através de dados e através de cálculos de investimento, que é uma energia alternativa que se paga dentro de 5 a 8 anos. Né? Então, vê só que interessante. Para nós, consumidores pequenos, realmente é um custo de aquisição um pouquinho elevado. Mas aquele consumidor que é um pouquinho mais potente na sua demanda, no seu consumo, vê só, um sistema fotovoltaico ele dura 25 anos. Se ele se paga em 8, o que vai acontecer, Hamilton? Nós vamos ficar 15 anos, 20 anos, 18 anos recebendo essa energia gratuitamente. Então, é claro que para eu sozinho fazer um investimento fotovoltaico é caríssimo. Para mim, é muito caro hoje ainda. A tendência, o preço, conforme vai tendo maior número de consumidores, a tecnologia vai ficando mais em conta. Sim. E está ficando mais barato. Só que para nós, consumidores residenciais e pequenas indústrias, ainda é caro. Agora, uma indústria grande, nós temos cálculos de investimento que pagam-se rapidamente. Eu concordo totalmente, concordo que a tendência ao preço de instalação, de operação, de manutenção de fontes como a fotovoltaica, como a solar fotovoltaica, é cada vez menor. O mercado está crescendo cada vez mais com fornecedores, com prestadores de serviços de integração, de automação, enfim. A gente tem avaliado, por exemplo, indústrias que precisam de ter umas áreas grandes, galpões muito grandes, com telhados
para cobrir as suas máquinas, os seus processos, que muitas vezes não consideram a instalação no projeto lá, muitos anos atrás, de uma alternativa fotovoltaica. Agora, quando se refaz um projeto integrado, pensando nas possibilidades dessa área, sendo uma área ensolarada, sendo uma área que não tem sombreamento, enfim, a gente tem avaliado muitos projetos de instalações que o investimento se paga em até menos do que os 5 anos. É o famoso payback, né? Isso, o retorno payback, de investimento de 5 a 8 anos é o que se fala por aí. A biomassa também tem uma coisa interessantíssima que tem que ser muito bem divulgada e muito bem explorada, porque ali você está deixando de jogar resíduos, contaminar o solo, ou contaminar um rio, ou contaminar o próprio ar, e gerando energia elétrica. Hoje, para você falar em energia eólica para uma indústria, é um pouquinho diferente falar em energia eólica para uma fazenda numa determinada região. Então, quando a gente fala a energia eólica é boa para a indústria, para você investir em energia eólica, isso merece um estudo muito profundo, porque vai demandar altura, área livre. Mais ou menos o pessoal fala que não pode ter objetos a 150 metros, num raio de 150 metros. A torre eólica tem que estar colocada a 10 metros acima do maior objeto que estiver mais alto, porque tem que ter um fluxo de vento, de saída e de entrada livre, né? Tem que ver a localização, que é o mapa de ventos do país, da região. Então, eu particularmente, a energia eólica, eu não vejo assim, eu vejo com um estudo que deve ser muito minucioso, deve ser feito, é claro, mas eu não vejo como uma alternativa muito boa para a indústria. Eu gosto muito de apostar na geração de eletricidade a partir da biomassa e da solar. Da minha opinião, perante a energia eólica, que também acredito que seja interessante ser explorada, mas também concordo com o professor, não desde a instalação industrial em si. Eu acho que um planejamento de grande escala que precisa ser feito, precisa continuar os estudos, as avaliações, tanto técnicas quanto econômicas e de mercado, para saber quanto que as instalações eólicas conseguem entrar na matriz elétrica e não dentro das indústrias mesmo, que é muito mais complicado. O mapa eólico do Brasil aponta muito mais a áreas litorâneas, que não é onde estão concentradas as indústrias. Eu acredito que o gestor precisa olhar para dentro da sua planta, entender os seus processos, analisar esses processos, verem quais deles têm alguma possibilidade de interação com alguma outra fonte que não está sendo considerado dentro da sua instalação e complementar de alguma maneira a partir de uma avaliação técnica e econômica justa e bem feita, bem planejada, quais as melhores possibilidades para todo mundo. Não precisa ninguém investir num equipamento que vai trazer um prejuízo por ter um custo de instalação, de operação, de manutenção muito alto. E é fundamental procurar assistência técnica, consultoria, projeto de engenharia qualificado, porque já é bem evidente na prática que instalações que não são planejadas, que não são projetadas corretamente, tem muitas falhas na gestão, na operação, que depois vai ser muito mais caro consertar os erros, consertar algumas instalações mal feitas, mal planejadas, do que ter feito bem no começo. Então, o gestor precisa de se assessorar tecnicamente. Tem muitas empresas que ajudam, as mesmas empresas de fornecimento de equipamentos às vezes ajudam a fazer algumas avaliações. Tem que ter algum cuidado para avaliar bem, que não estejam empurrando uma tecnologia que não é a melhor, a mais adequada. E aí sim desenvolver uma construção de um projeto que pode ser as mesmas instalações que o industrial tem. Não precisa muitas vezes trazer equipamento novo, trazer tecnologia nova. Muitas vezes é consertar e organizar os processos dentro das instalações para tirar o melhor proveito delas e da energia que está sendo comprada. Eu acredito que esse seja um caminho que precisa de conhecimento técnico, precisa de compartilhar conhecimento com as outras indústrias do mesmo setor ou indústrias de outros setores que tenham a contribuir. Acho que tem muito papo a ser desenvolvido para melhorar o consumo específico das indústrias, consumo por unidade de produto, e que isso precisa ser colaborativo. Não adianta continuar cada indústria pensando no seu próprio setor, precisa ter um compartilhamento muito maior de experiências, de tecnologias, e é assim que eu acredito que vai evoluir, vai penetrar muito mais o uso de fontes alternativas na indústria.
A indústria no Brasil, ela consome uma grande parte na ordem de 37%, 40% da energia do país. Só mais ou menos a mesma escala que o setor de transportes. E isso faz com que o consumo de energia para cada uma das indústrias seja uma parte importante da produção, uma parte importante dos custos totais de produção. Isso muda de um setor para outro, nem todos os setores consomem tanta energia por unidade produzida quanto os outros, mas tem todas elas, independente do consumo específico, têm potenciais. E esses potenciais precisam ser explorados, tanto na questão de integrar fontes alternativas, quanto de eficientizar os processos internos.